Olha, para não dizer que a gente só fala de azedume do cartão de crédito, das dívidas, vamos falar do dólar. Vem cá. Fizeram uma oração, centro espírita, acenderam vela. O que aconteceu? A gente até começou essa semana falando sobre isso aqui, né, Elisa? 5,30? 5,29 foi o fechamento do dólar ontem, né? Ou seja, fechando num patamar ali bem mais baixo do que, aliás, 5,28, tá? Esse é o correto. Ok, né? 5,28, 29, abaixo de 5,30. Só que se a gente parar para pensar, no início do ano, Elisa, o que todo mundo estava esperando era $1 a R$6, né? Nesse ano de 2025. Claro que tem muitas razões por isso. Ah, Débora, é por causa de razões do Brasil, da economia brasileira, não de forma tão específica assim, pelo contrário, tem muita influência de fatores externos. Nesse caso do dólar, inclusive, que nesse momento está a R$5,29, desde a hora que a gente começou com as negociações no mercado hoje, vem mantendo o que a gente chama de estabilidade, Elisa, nem sobe nem desce, está no 0 a 0. Por que isso? Porque hoje é super quarta. E aí isso traz o gancho justamente para o que tem motivado essa queda do dólar aqui no Brasil, ou seja, portanto, uma valorização do real em relação ao dólar. Sabe por quê? Porque a grande expectativa do mercado, dada como certa já, é que o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, vai cortar os juros americanos. E é o que vai acontecer. Vem aqui para a tela para poder te mostrar. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central vinha mantendo a taxa de juros inalterada por um bom tempo. Tanto que a gente tem aqui, ó, uma linha reta praticamente no final desse gráfico, mostrando essa manutenção de juros lá em 4,5%. Você deve estar pensando assim, nossa, mas 4,5% comparado ao Brasil, só que essa daqui não é a realidade normal da economia americana. Esse patamar de juros é muito elevado para a economia americana e isso traz, obviamente, o mesmo objetivo que a gente também tem aqui no Brasil, controlar a inflação, também dar uma esfriada no mercado por causa da questão de preços. Porém, com toda essa mudança da economia, com tarifas e tantas coisas ali atribuídas, isso traz um risco e incerteza muito grande. Então, são as pressões inflacionárias que a gente costuma falar no mercado. Por isso, o Banco Central americano vinha mantendo a taxa de juros lá inalterada, só que o mercado de trabalho americano, os últimos dados, eles mostraram que realmente a economia por lá está esfriando. Mercado de trabalho, então, nem se fala, assim, com muito pouco emprego sendo realmente oferecido, caiu bastante e é isso que está abrindo espaço para que o Banco Central americano comece a cortar juros por lá. Porque estão consumindo menos, né? Menos dinheiro na praça, menos emprego, sei lá. Menos empregos, isso tudo vai desacelerando os preços. A inflação ainda não está tão estabelecida assim para conforto do Banco Central americano. E eles devem fazer essa observação também lá. Mas, com o mercado de trabalho do jeito que está, isso traz uma maior segurança para ter corte agora. Por isso que o mercado acredita que hoje a gente vai ter corte de 0,25% e a gente iria para esse patamar aqui de 4,25%. Por que isso acaba sendo interessante para o Brasil? Porque com esse diferencial de juros que a gente tem, já que aqui no Brasil, e aí eu vou mostrar aqui na próxima tela para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem taxa Selic a 15% e hoje também tem decisão de política monetária aqui no Brasil. É por isso que a gente chama de super quarta, gente, porque coincide o dia de decisão de política monetária dos Estados Unidos com o daqui do Brasil, com o Banco Central aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está com a taxa em 15%. Vocês vão conseguir, o pessoal vai encher talvez aí na tela para a gente conseguir enxergar direitinho, mas aqui, olha, 15% de juros. E esse patamar tem sido mantido justamente porque a nossa ancoragem da inflação, que significa as projeções de inflação, estão bem distante do teto da meta de inflação. E essa é a única ferramenta que o Banco Central tem para controlar isso. Entendeu? Então, portanto, com essa diferença de inflação, de juros, isso acaba trazendo capital, trazendo fluxo de estrangeiro para cá para o Brasil. Automaticamente, isso acaba favorecendo o câmbio, e é o que a gente está vendo. Esse cenário aqui no Brasil não deve mudar hoje. No final do dia, fechamento do mercado, a gente vai ter a decisão de política monetária, né, sendo divulgada e a grande expectativa é de que se fique mantido aqui nesses 15%, porque a nossa inflação ainda está muito desancorada, o mercado de trabalho está muito aquecido, falamos sobre isso aqui ontem, a nossa taxa de desemprego nos menores níveis de toda a série histórica desde 2012, é ótimo, porque a gente quer a população trabalhando. Isso aí, ninguém está discutindo aqui mérito da questão. Mas isso tem um impacto justamente na nossa economia, girando mais. E isso faz com que isso tenha impacto nos preços. Então, portanto, a gente deve ter o Banco Central mantendo taxa Selic em 15%. Corte aqui
só para o ano que vem. É o que o mercado espera, a partir de janeiro do ano que vem. Então, esse diferencial nos juros é o que tem favorecido esse dólar que a gente está acompanhando. Então, super quarta hoje, o Banco Central aqui no Brasil não deve mexer nos juros, deve manter, deve trazer alguns alertas, inclusive, em relação a essa questão ainda da inflação. E lá nos Estados Unidos, a gente deve ter uma redução de juros e por isso que a gente está vendo aí esse dólar agora 5,29, Elisa.